feijão vagem gosta muito de calor. É fundamental lembrar disso, pois plantar cedo demais, como sugerem pacotes de sementes e redes sociais, pode ser problemático. Você acaba com uma planta que pode até parecer bonita, especialmente em uma estufa como essa, mas quando você planta do lado de fora, ela meio que murcha e não quer crescer. É o calor ou a falta dele quando isso acontece. Isso aconteceu comigo na primavera do lockdown, um abril lindo e quente como agora, e então tivemos uma onda de frio com geadas de menos 2 graus Celsius nos dias 11, 12 e 13 de maio. Lembre-se disso e evite plantar muito cedo. Hoje, por acaso, é 25 de abril, mas vou transplantá-las depois que crescerem e virarem mudinhas bonitas no túnel plástico. Essa é outra opção para feijões precoces, mas recomendo plantá-los por volta de 10 de maio, não antes disso, talvez até em meados de maio. Então, para plantá-los, estou apenas fazendo pequenos buracos, um pouco mais do que isso. As células já estão preenchidas com composto, então temos alguns buraquinhos legais ali, e essas são sementes caseiras. Então, estou razoavelmente confiante na taxa de germinação e vou colocar uma por célula. Você pode ver que os feijões são bem grandes em proporção à célula. Então, eles não vão ficar aqui por muito tempo. 2 semanas, provavelmente não mais do que isso, talvez até 10 dias, vamos ver como elas ficam e estamos prevendo tempo quente, então pode ser que em 10 dias já estejam prontas. Essas são para depois e agora vou realmente empurrá-las um pouco para baixo porque elas são muito grandes em proporção à célula, especialmente. Elas precisam de mais profundidade do que só colocá-las no buraco e cobrir com um pouco de composto. Dê uma regada e pronto. E este é o resultado de ter feito isso. 4 dias atrás. E você pode ver o primeiro sinal de germinação ali. Essas são algumas sementes que comprei, na verdade, estas aqui. Ao comprar sementes de feijão vagem, não há garantia de que a germinação será de 100%. Às vezes um lote ruim pode ser motivo para semear algumas sementes antes, para verificar se o pacote de sementes tem uma boa taxa de germinação. Então, isso parece promissor para 4 dias, mas de modo geral, em até 2 semanas. Se você semear em células pequenas assim, o que é totalmente viável, você já pode transplantar. Ou você pode semear em células maiores, desse tamanho aqui. E talvez 2 semanas e meia, 3 semanas possivelmente, ou você pode semear em pequenos vasos, mas se você fizer isso... Isso também funciona. Com feijõezinhos, evite regar muito no início, quando ainda estão pequenos. Que planta linda de cultivar a vagem, porque você está semeando e cuidando deles principalmente nos meses de verão e está esperando ficar quente o suficiente porque eles não vão prosperar. Começar cedo demais provavelmente será perda de tempo. Então, aqui estamos no dia 2 de maio em Somerset, Reino Unido. É um clima ameno, mas na verdade ainda temos a data da última geada pela frente. Então vou colocar uma manta de proteção. A primeira parte disso é sobre dar exemplos de como adiantar um pouco o crescimento delas. Se quiser aproveitar umas vagens precoces especiais que consideram um verdadeiro sabor do verão, e há um ditado muito interessante relacionado a isso sobre o momento certo. Eu nunca tiro o casaco antes de a flor de maio abrir, e esse maio se refere à flor de maio, não ao mês de maio. Aqui chamamos o espinheiro de maio, e quando o maio está florido, significa que as árvores de espinheiro começaram a florescer. Isso é bom, pois o espinheiro precisa de muito calor para dar aquelas lindas flores brancas. Se for o caso, provavelmente está tudo pronto para semear plantas que preferem calor. Existem 2 formas de fazer isso, cultivando mudas em bandejas ou semeando diretamente. Vou mostrar ambas agora. Uma vantagem de semear em bandejas é identificar sementes ruins. Estas são algumas sementes velhas que eu estava apenas testando para ver, e elas foram semeadas, na verdade, apenas um dia antes. Salvei essas sementes do ano passado, então sei que são frescas, porque fui eu que guardei. Na verdade, feijão francês vale a pena guardar assim. Você pode guardar a semente porque só precisa de uma planta, não precisa de polinização cruzada, é só deixar e guardar. Marque uma planta com uma estaca e deixe os feijões secarem nela para obter sementes. Para o ano que vem, vou transplantar aquela de qualquer jeito, só uma dessas, na verdade, talvez 2. Não, qualquer uma. Quero dizer, aqui com mudas você pode selecionar. Vou tirar esta agora, pois quase não tem raiz e é meio estranha. Ela tem raiz, mas só tem uma folha grande.
Para mim, isso mostra que você dará espaço e tempo para elas, então vale a pena ter plantas boas. Vou usar meu plantador para colocá-las e também vou usar o plantador para semear as sementes. Essas são algumas sementes que eu mesmo guardei, e ao semear direto, em vez de fazer mudas, eu ganho tempo. Provavelmente vamos plantar em cerca de uma semana, na verdade, mas vamos ver quanto tempo criar as mudas realmente nos fez ganhar. E então, com o método sem cavar, esse canteiro tinha repolho, na verdade durante o inverno, lindos repolhos de inverno que foram plantados em 30 de setembro, colocamos composto antes deles. Estou apenas desenhando linhas para marcar o espaçamento, já que não tenho laterais de madeira. Preciso fazer isso, senão você não sabe onde fica a borda do canteiro. E veja, eu já fiz isso. Essas linhas percorrem toda a cama e depois confiro visualmente, especialmente quando já há linhas de borda. Na verdade, tem outro truque aqui, que é uma plantinha de azedinha vizinha do canteiro ao lado, e o comprimento do plantador mostra onde fica a linha em relação ao outro canteiro. Então, essa é a próxima cama que vamos plantar com outra coisa, mas eu só estou mantendo um marcador. O comprimento, mesmo que os caminhos não tenham 2 pés ou 60 centímetros, essa é a distância real entre as primeiras fileiras dos canteiros, pois elas ficam um pouco afastadas da borda. Vamos lá. Depois a linha do meio, que eu também poderia marcar com o plantador, por exemplo. Então é mais ou menos ali. Aquilo estava muito largo, na verdade. É mais assim, se for ali e ali. É mais ou menos isso. Então eu também confiro isso visualmente depois. Vamos ver. Parece certo. Na verdade, eu marquei ali, são 20 polegadas ou 50 centímetros, isso foi para espaçar as berinjelas no túnel de plástico. Agora eu tenho essas linhas, a do meio e 2 nas bordas, para saber onde colocar as plantas. Bem, vou começar pela linha da borda. E aí pode ser ou 3 fileiras indo ao longo, ou 4. E eu quero colocar as plantas a cerca de 35 centímetros, 30 a 35, que é um pé ou um pouco mais. Vou escolher 4 fileiras, pois há espaço suficiente. Estou falando de fileiras no sentido longitudinal ali, e na verdade vamos encaixar 4 fileiras. Bastante plantas em pouco espaço, então eu já reguei antes, porque os repolhos que só terminaram recentemente sugaram muita umidade para o próprio crescimento, então é isso. Outra consideração sobre a rega é: se você está plantando em sucessão nos meses de verão, o que cresceu antes e quanta água aquilo consumiu. Esses buracos que estou fazendo provavelmente estão fundos demais. Talvez eu precise preenchê-los um pouco. Mas eu gosto de colocar essas plantas de forma que qualquer caule fique abaixo do nível do solo, e aí eu não vou preencher os buracos. E você vai ver que isso funciona muito bem e vai ser o suficiente só para eu começar. É difícil dizer quantas tem aqui, pois você verá em instantes como são. A germinação é um pouco irregular, vou colocar essa ali. Você pode ver como o torrão de raízes desceu, o que está bom. Esse é uma muda de 12 dias. Sobrou um pouco de composto aqui, então é melhor colocar no canteiro. Isso é substrato, isso com certeza não vai prejudicar as plantas. Agora temos estes aqui, Na verdade, eu insisti um pouco nesse ponto aqui e não funcionou totalmente para conseguir. Que vejam como funcionam bem nesses alvéolos bem pequenos que projetei. Eu recomendaria uma célula um pouco maior, pois pode faltar zona de enraizamento e às vezes a semente é empurrada para cima. Então, vamos lá, vai assim. Esses buracos estão no ponto, na verdade precisam ser fundos, poderiam até ser mais. Uma vantagem do transplante profundo nos meses de verão, especialmente, é a umidade. Então, eu literalmente não estou preenchendo esses buracos de jeito nenhum, porque a água vai fazer isso. Facilita para a água encontrar o buraco de plantio, por assim dizer.
Aqui estão as mudas transplantadas, precisam de água. Farei isso em 1 minuto, semeando direto e mantendo o espaçamento. E para isso funcionar, a temperatura realmente precisa estar bem alta. Caso contrário, elas não vão germinar. Então estamos um pouco no limite aqui. Por isso, na verdade, não vou semear muitas sementes. Também vou colocar 2 em cada buraco, só para aumentar um pouco as chances de sucesso, talvez. Continuando a partir disso, porque é tão fácil colocar algumas sementes. Você pode fazer isso a qualquer momento no verão até mais ou menos o dia 10 de julho no nosso clima. Se você vive num clima mais quente, é uma cultura de ciclo completo, é uma hortaliça de ciclo médio que amadurece no verão, dentro de 6 semanas após o plantio. Aqui deve ser cerca de 2 meses, vamos ver. Essas são as sementes que guardei ano passado. 2. Então, literalmente, eu só estou colocando elas aqui. Talvez eu tenha feito isso um pouco fundo demais. Elas realmente devem ficar a uma boa polegada ou 2,5 cm de profundidade no solo. E assim que eu tiver regado isso, voltaremos em cerca de 1 mês para ver como estão indo. Vou mostrar como vou cobrir com um tecido de proteção, porque o calor é tudo para eles. Pronto. Então esse foi o processo de regar e cobrir com os arcos. Eu uso arame galvanizado de alta resistência de 4 milímetros. Eu uso eles várias e várias vezes e eles são bem caros, cerca de 10 libras cada um, mais ou menos, mas eu acho que vale a pena pelo tempo que economiza e eles só vão ficar aqui no solo 4, 5 ou 6 semanas no máximo, depois podem ser usados em outra parte do jardim. Usamos eles várias vezes ao ano. O mesmo com o tecido de proteção, acho que é a 3ª vez que uso esse pedaço. Infelizmente é plástico, não gosto disso, mas é um material incrível e funciona como uma mini estufa. Uma coisa para ficar atento ao usar coberturas de tecido como essa é que elas não deixam a chuva passar muito bem. Então uma garoa leve, a maior parte não vai entrar, mas uma chuva forte pode passar. Então, de vez em quando, eu preciso levantar de um lado normalmente, e aí você pode regar o que precisar e depois colocar de volta. Fique de olho nas ervas daninhas. E o plástico, compare com o que está ali. Eu tenho um tecido feito de matéria vegetal que coloquei há apenas 10 dias e ele já está se decompondo bastante. Mas é muito fino, é 18 gramas e este aqui tem 3.030 gramas por metro quadrado. Então esse é o que eu recomendo se você for usar esse tipo de tecido, porque assim você pode reutilizá-lo várias vezes. Então isso está indo bem. Já se passaram 3 semanas desde que estivemos aqui e eu plantei isso. Meu Deus, o clima desde então. Tivemos alguns dias agradáveis e quentes, mas no dia 6 de maio, 4 dias após o plantio, estava previsto uma noite fria e eu decidi manter esses aqui, mas colocar outra camada de tecido por cima. Isso os isolou o bastante para que não só sobrevivessem à geada, mas prosperassem. Essas plantas parecem muito saudáveis para mim. Pessoalmente, eu nunca consegui fazer isso tão cedo assim. Então, sabe, fico feliz que isso esteja mostrando que é possível, mas isso não teria funcionado se a manta térmica estivesse diretamente sobre as plantas, porque isso acaba transmitindo a geada para onde as folhas estão encostando,
Você precisa dos arcos. Se o clima for muito ventoso, pode não funcionar tão bem, pois o tecido costuma ser levado pelo vento nos arcos. Fora isso, é um material excelente. E agora já estamos no final de maio, estamos indo para o final de maio. Eu não tirei isso de jeito nenhum, nem mesmo nos dias quentes. Acho que de certa forma ele ajuda um pouco a amenizar o calor. Só tiramos isso algumas vezes para regar as plantas, pois choveu pouco. E eu só estou sentindo o chão ali. Está seco. Sabe, considerando como as plantas estão bonitas. Mas eu acho que para algo como feijão vagem nesse estágio, elas não estão crescendo tão rápido. Elas não precisam de solo muito encharcado, então não se preocupe se parecer seco. Ainda há umidade suficiente das chuvas de inverno. Mas eu vou começar a regar dentro de 2 semanas, eu diria. Quando com sorte o tempo melhorar, vamos tirar a manta térmica delas e isso vai facilitar a rega, porque não dá para regar direito através da manta térmica. Você pode regar através da tela, como o tecido atrás de mim. Mas sim, estou otimista. Então acho que essas podem estar prontas para colher em cerca de 5 semanas a partir de agora, mas vamos descobrir. Hoje é 23 de maio. Vamos voltar dentro de um mês e ver o que está acontecendo. No começo de julho. Em um clima quente, você poderia esperar algo assim. E já faz 2 semanas que estamos colhendo muitas vagens. E então, conforme as plantas envelhecem, a qualidade diminui. Você percebe mais esse tipo de coisa, onde as pontas ficam enroladas e as sementes incham, ficam um pouco mais gordas. Ainda assim, é comestível. Como horticultor comercial, não consigo vender isso tão bem quanto as vagens mais bonitas. Ainda tem bastante dessas e variedades diferentes fazem isso de maneiras diferentes. Eu diria que, em média, você vai bem se tiver mais de 1 mês de colheita por semeadura. Então não espero que essas durem o verão todo. Dentro de 2 semanas pode ser que a gente corte elas ao nível do solo e plante outra coisa tipo endívia, chicória, couve ou o que tivermos disponível. E você tem essa opção. Na verdade, já estamos tendo alguns espaços onde elas quebraram porque saem de um caule bem frágil no solo. É um caule até grosso, mas quebra facilmente. E o lance é colher elas, é esse tipo de coisa. Você sabe onde estão as vagens. Você observa ao redor e mexe a planta, mas se exagerar, ela quebra fácil. Essa é minha experiência. Enfim, vou fazer isso. E o tamanho em que você colhe as vagens, isso depende totalmente de você. Você pode colhê-las? Eu diria que é pequeno. Eu morei na França por um tempo e tinha uma pequena horta lá. E eu levava vagens assim para o mercado e meus amigos e vizinhos ficavam horrorizados. Isso não é uma feijão vagem. Para eles a vagem é mais fina, pequena e delicada. Na verdade, nem dá para ver um exemplo disso aqui, mas uma assim, eu até como. Eu ia dizer que ia para o composto, mas quanto mais você procura, mais você encontra. Isso é algo que para eles seria, sabe, uma vagem boa. Você pode deixar ela crescer mais, ela vai ficar mais gordinha, ainda está macia. Preciso enfatizar que essas vagens maiores, com a vagem um pouco inchada, ainda estão macias e boas para comer. Então, isso te dá um pouco mais de flexibilidade, porque em clima muito quente você pode colher essas a cada 2 dias, porque, sabe, vai ter mais. Em clima frio, talvez 2 vezes por semana. Gosto de mantê-las organizadas, por isso tenho retirado. Tenho sido tão cuidadoso que só restam as folhas amarelas na parte de baixo. Tenho uma aqui, mas é difícil ver de onde saem da planta. Mas essa até parece estar com um pouco de vírus, eu acho. Não estou muito preocupado. No início tive algumas assim e fiquei apreensivo, mas o crescimento está bom, como pode ver. Então, acho que isso é um pouco de aberração. Mas eu removo essas, e principalmente se você está num lugar com muitas lesmas, senão elas caem no chão, começam a apodrecer, e aí você já sabe, lesmas proliferando. As lesmas gostam de feijão vagem, mas principalmente não nessa fase porque eles estão produzindo em períodos de muito sol e calor e não tem tantas lesmas por aí. Essa foi a semeadura precoce mostrada neste vídeo. Mais adiante você pode ver plantas mais jovens que estão começando a produzir agora. E elas foram semeadas um bom mês depois, ilustrando como as semeaduras mais tardias acabam alcançando as anteriores. Não se preocupe se não conseguir fazer essa semeadura precoce que mostrei no vídeo.
Eu diria que uma época realmente boa para semear feijão vagem desse jeito é no começo de junho, porque aí eles vão crescer todo o tempo no calor gostoso. Você vai ter plantas lindas, fortes e saudáveis. Só não vai ter uma colheita tão precoce assim. E é mais ou menos isso que eu faço com os feijões trepadores aqui atrás de mim, porque eu só semeio eles mesmo no dia 10 de maio, mas sob proteção. E aí a gente transplanta eles para fora lá pelo final de maio. Então eles ainda não estão produzindo, mas tudo bem. Em breve vão produzir, são plantas muito fortes e saudáveis. Você pode semear mais tarde, até mais ou menos 10 de julho em um clima como este. Então, isso é cerca de 3 meses antes da sua primeira geada esperada, a primeira data de geada, porque elas precisam de pelo menos 6 semanas de calor significativo para chegar ao estágio de frutificação. Está desacelerando sempre, então pode levar 8 semanas. Quanto mais tarde plantar, mais tarde colherá, e elas precisam de calor para produzir. Se esfriar de repente no outono, o plantio tardio pode não render, mas eu gosto de fazer um plantio todo ano entre 5 e 10 de julho para ter vagens em setembro, especialmente. Eu acho que elas são muito bem-vindas nessa época.